você que está em casa, que bom que você está nos acompanhando. Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista na cidade de Jacareí. Aqui um lugar para amar, um lugar para encontrar esperança. Nós estamos numa jornada espiritual que nós temos chamado de 40 dias de céus abertos. Nos propomos em buscar na palavra de Deus todas as vezes que a Bíblia menciona que as janelas do céu se abriram ou as comportas do céu se abriram, ali o que Deus tem mostrado, como Ele tem revelado a respeito de si mesmo, das Escrituras e aquilo que nós, como crentes em Jesus, como seus filhos, precisamos fazer, ou aquilo que nós devemos comprometer-nos para experimentar os céus abertos sobre as nossas vidas. Nós estamos na 5ª semana, e na porção das Escrituras, nós lemos a primeira vez que no Novo Testamento aparece que o céu se abriu. E dentro desta porção da palavra do Senhor, eu quero compartilhar com vocês sobre o tema: os céus se abrem para derramar esperança. O texto que eu quero ler com você, que vai aparecer na nossa projeção, é em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 23, ou ao 23. Nós lemos assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. É a primeira vez que no Novo Testamento aparece esta expressão, que os céus se abriram. E você vai perceber que nesta porção das Escrituras, nós vemos que os céus se abriram para derramar esperança sobre a nossa vida. Eu sei que eu e você, durante esse tempo de aflição, nós temos precisado da esperança. Na nossa porta estão tocando várias situações que nos afligem, que nos preocupam. Às vezes temos a impressão que de um lado está tocando a doença, do outro lado parece que está tocando a ideia da escassez, da necessidade, das dificuldades econômicas. A impressão que nós temos é que nós temos que escolher de que jeito nós vamos ser afligidos. E é importante você perceber que no texto que nós lemos, você vai perceber a esperança que vem de Deus para a nossa vida, ela vem dos céus. Eu necessariamente não preciso olhar ou para a esquerda, ou para a direita. Eu posso olhar para os céus, porque Deus abre as janelas dos céus para derramar esperança. Você recebeu o esboço desta mensagem também no seu WhatsApp. E se você quiser receber o esboço desta mensagem, você pode colocar o seu número ou entrar nos nossos contatos via a secretaria, que vai aparecer também ali daqui a pouco no final. Você pode mandar uma mensagem e nós enviamos para você o esboço desta mensagem. Um dos primeiros aspectos que eu quero compartilhar com você é que há esperança quando os céus se abrem, porque Jesus levou consigo nossas culpas. Jesus levou consigo as nossas culpas, por isso nós podemos ter esperança. Você sabe que o texto que nós acabamos de ler, o batismo de Jesus, talvez você vai fazer uma pergunta: por que Jesus foi batizado por João Batista? Se João Batista batizava por causa do arrependimento,
As pessoas se arrependiam, confessavam seus pecados e João Batista batizava as pessoas que declaravam e confessavam os seus pecados. Se Jesus não era pecador, por que ele teve que se batizar? As Escrituras nos mostram a respeito da obra de João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 13 e 15, que é o texto paralelo do batismo de Jesus, da passagem que nós lemos em Lucas, diz assim: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Queria que você prestasse atenção nesta declaração. Jesus não foi batizado porque era pecador, ou porque precisava se purificar, mas porque estava assumindo o nosso lugar. Jesus, em todo o seu ministério e em toda a sua vida, Ele está declarando profeticamente, desde o seu nascimento, que Ele veio assumir o nosso lugar. Aquilo que nós merecíamos, Jesus carregou em toda a sua vida e sobre aquele madeiro e aquela cruz. O batismo para o judeu era uma cerimônia de purificação. Era algo comum para o povo judeu, se lavarem, se batizarem como um cerimonial de purificação. Jesus, Ele não está sendo purificado porque Ele não é pecador. Ele é perfeito, Ele é o Cordeiro perfeito de Deus. Mas quando Jesus é batizado por João Batista, primeiro, Ele assume um modelo daquilo que nós devemos fazer. E segundo, Ele está declarando que Ele está assumindo o nosso lugar de pecador. Ele está assumindo o nosso lugar. As Escrituras vão declarar que por causa da perfeição de Jesus, e porque Ele não pecou, mas Ele foi sujeito à humanidade, e porque Ele se identificou com o ser humano, Ele entende o nosso sofrimento. Ele compreende as nossas aflições, Ele sabe das nossas angústias, Ele conhece a dor humana, Ele sabe de cada situação na nossa vida como pessoas, o quanto ela nos aflige. E por causa que Jesus assumiu o nosso lugar, Ele também nos aponta o caminho para poder receber graça, misericórdia e esperança. Hebreus capítulo 4, falando que Jesus é o nosso sacerdote, Ele não apenas foi a oferta, mas Ele foi o sacerdote, aquele que se colocou entre Deus e os homens. A Bíblia vai dizer da seguinte maneira, leia comigo por favor, Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Eu quero que você saiba o que a palavra de Deus está dizendo. Ele está dizendo que Jesus foi tentado, mas Ele não pecou. A Bíblia está dizendo nesta porção das Escrituras que Jesus passou por todas as aflições, mas Ele perseverou e Ele venceu. E porque Ele sofreu
todas as nossas tentações, Ele se compadece de nós. E Ele vai dizer que nós podemos aproximar-nos diante desse trono da graça para recebermos misericórdia e graça no momento oportuno e sermos socorridos das nossas necessidades. Eu não sei qual está sendo a aflição neste momento da sua vida. Talvez você pode dizer que não há nenhuma pessoa que entenda o que você está vivendo. Talvez aqui do seu lado não tenha alguém, mas eu quero que você saiba que Jesus, Ele compreende e Ele sabe o que você está vivendo e Ele convida você a se aproximar dEle com confiança, porque Ele nos socorre no momento oportuno. Este texto do batismo de Jesus nos mostra lições preciosas. O contexto do qual Jesus foi batizado por João Batista nos mostra algumas verdades sobre quando Deus abre as janelas nesta porção das Escrituras. Uma delas, quando Deus abre as janelas dos céus com esperança, ou para derramar esperança, o fez num ambiente de quebrantamento e confissão de pecados. Ou seja, o que estava acontecendo nesta passagem, quando o céu se abriu e quando Jesus foi batizado, o contexto que preparou para que os céus se abrissem era um contexto de quebrantamento e de confissão de pecados. Olha o que vai dizer Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Esta era a declaração profética da parte de Deus por meio da vida de João Batista. Este foi o contexto pela qual permitiu que as janelas dos céus se abrissem pela primeira vez no Novo Testamento. E eu quero dizer para você, na minha percepção espiritual destes dias que nós temos vivido, eu entendo que duas grandes verdades Deus está falando conosco por meio das circunstâncias que nós estamos vivendo. A primeira delas é que nós não controlamos absolutamente nada. Ninguém poderia imaginar que por causa de um vírus o mundo inteiro poderia parar. As igrejas não poderiam celebrar mais as reuniões, ou seríamos levados e convidados para a nossa casa, para o nosso lar, levantando altares de adoração. E neste processo de reflexão, eu entendo que Deus não está apenas falando. A impressão que eu tenho é que Deus está gritando para nós: volte-se para mim, arrependa-se dos seus pecados, confesse as suas faltas, conserte o seu casamento, restaure o relacionamento com os seus filhos. Eu quero desenvolver intimidade com você. João Batista proclamava dizendo aos seus ouvintes: arrependam-se. Se nós queremos, queridos, céus abertos sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação, nós não podemos ter medo de dizer: arrependam-se, volte-se para Deus, confesse os seus pecados, reconheçam a ação sobrenatural de Deus. Mateus capítulo 3, versículos 7 e 8 nós lemos: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostrem o arrependimento. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Ele disse para as pessoas para não roubarem,
elas dizem para consertarem a sua vida. João Batista apontava o pecado, mas também ele dizia que eles se voltassem para o Senhor, porque o reino de Deus estava se aproximando. Deem frutos de arrependimento. Deus ainda continua convidando-nos para dar frutos de arrependimento. Não é remorso, não é apenas reconhecer que eu estou errado, mas significa consertar, abandonar, deixar de lado, jogar fora aquilo que nos afasta de Deus. Muitas vezes você vai precisar quebrar relacionamentos que não te fazem bem. Outras vezes você vai precisar jogar uma série de coisas fora. Outras vezes você vai precisar desligar a televisão, não acessar o computador, eliminar as redes sociais. Você vai ser convidado pelo Senhor a viver verdadeiros frutos de arrependimento. Os céus se abrem quando pessoas confessam seus pecados. Olha o que vai dizer aqui: confessar e abandonar os nossos pecados são requisitos para vivermos os céus abertos sobre as nossas vidas. Quando nós confessamos e abandonamos os nossos pecados, as janelas dos céus se abrem sobre a nossa vida, derramando esperança. João capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está sendo anunciado no momento do batismo por João Batista como o Cordeiro, aquele que assumiria o nosso lugar, porque no Antigo Testamento, quando uma pessoa se arrependia, precisava vir até o sacerdote, trazer um cordeiro puro, sem defeito, sem mancha. Este cordeiro, o sacerdote derramava o seu sangue. No momento que o sacerdote colocava a mão sobre o cordeiro, ele estava colocando os pecados sobre aquele cordeiro, pois o preço do pecado é a morte, e ali o cordeiro assumia o lugar do pecador. João Batista está dizendo que Jesus é o Cordeiro. Ele levou sobre si as nossas culpas. Ele nos dá a oportunidade de quebrantar-nos, de confessar os nossos pecados diante dele. Assim as janelas dos céus se abrem. Em segundo lugar, a esperança. Quando os céus se abrem, porque Deus derramou o seu poder e revelou a sua glória. Lucas, novamente, o texto que nós lemos do capítulo 3, versículo 21 ao 22, lemos da seguinte maneira: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O poder e a glória de Deus não estão em alguma coisa ou em algo, mas está numa pessoa, na pessoa de Jesus. Aqui o Deus triuno revela a si mesmo, seus propósitos e seu modo de agir. O que aconteceu quando os céus se abriram nesta passagem? Você vê a manifestação e o poder de Deus de forma tão extraordinária, aquilo que nós chamamos da Trindade. Este Deus que se revela como Pai na voz, dizendo: este é meu filho amado. Este Deus que se revela como Filho, Ele está sendo batizado, Ele está em carne ali naquele lugar.
este Deus que revela a si mesmo como o Espírito, porque quando os céus se abrem, os céus se rasgaram, o Espírito Santo, como uma pomba, se derrama sobre este lugar. Que coisa linda! No Novo Testamento, quando os céus se abrem, o Espírito de Deus se revela. Deus revela a si mesmo. Quando Deus revela a sua glória e poder, Ele está nos preparando para grandes desafios. Tudo que Deus faz tem um propósito. Isto é maravilhoso nas Escrituras. Quando você lê Lucas, você percebe a cronologia do que está acontecendo. Além de Deus estar revelando a si mesmo, estar mostrando o seu caráter, a sua existência e dando autoridade a Jesus, e que ali todos estão reconhecendo, João Batista está reconhecendo Jesus como Messias, como um Cristo, como aquele que tem todo o poder sobre a vida de Jesus. Ele está também colocando o seu propósito, porque esta declaração que Jesus escuta do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado, ou quem eu me comprazo, como dizem outras versões, está preparando Jesus para as grandes batalhas. Quando Deus revela a sua glória, Ele está nos preparando. Olha o que vai dizer Marcos capítulo 1, versículo 11 ao 13. Na porção paralela do texto, diz assim: então veio dos céus uma voz: tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Marcos vai nos dizer nesta porção paralela do texto que logo que Jesus é batizado e os céus se abrem e ele escuta a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, o texto vai dizer que em seguida Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Que coisa poderosa que nós vemos na revelação de Deus. Quando Deus abre as janelas dos céus, Ele está derramando condições, Ele está nos preparando para poder enfrentar os desertos da nossa vida. Porque o deserto é o requisito de Deus para nós vivermos coisas extraordinárias. Foi assim na vida de Jesus. E se Deus preparou o Filho para viver o deserto e as tentações, porque eu e você não iremos passar por situações que são desertos na nossa vida, por aflições. Você sabe que num plano de Deus, ao mesmo tempo que nós vivemos algo que o Espírito nos leva, porque quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito, mas lá estava Satanás. Deus está mostrando o seu poder por meio do seu Filho, mas Jesus, Ele recebe todas as condições. Se você se lembra, a primeira tentação de Jesus no deserto, Ele ouviu de Satanás dizendo: se você é filho, então transforma as pedras em pães. Se você, sabe que coisa linda que eu vejo aqui? Jesus não tinha crise de identidade. Ele não precisou provar quem Ele era, porque Ele acabara de ouvir: este é o meu Filho amado. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu creio que a nossa igreja, que muitos dos filhos de Deus recebemos antes deste deserto que nós estamos passando, antes desta crise que nós estamos vivendo. E se você revisar e relembrar tudo que Deus já fez, em muitas circunstâncias, Deus já abriu as janelas dos céus e disse para você: você, meu filho amado, você é
a minha filha amada. E esta palavra e todas as coisas que Deus já fez, elas precisam proteger a tua alma, o teu coração, para que você não saia por aí, no meio desta crise, tentando transformar pedras em pães, tomando decisões sobre pressão. Cuidado, o sofrimento é péssima conselheira para tomarmos decisões. Jesus não cedeu aos encantamentos, ao caminho curto para livrar-se do deserto. E a primeira astúcia de Satanás é atacar a nossa identidade. Quem nós somos. Quando as janelas do céu se abriram, aqui nas Escrituras, o Espírito Santo de Deus disse sobre a vida de Jesus: tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ele está nos preparando, Ele está nos capacitando para passar pelo deserto. Deus abre as janelas dos céus e derrama esperança quando oramos. Derrama esperança quando oramos. Olha o que vai dizer Lucas capítulo 3, versículo 21. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Quando eu e você buscamos ao Senhor, olha que coisa linda. Jesus, o Filho de Deus, Ele orou muitas vezes. E quando Jesus orou, as janelas dos céus se abriram. Eu creio firmemente que o Senhor está nos convocando para orar como família. Está nos convocando para orar como casal. Está nos convidando a uma vida de intimidade. Deus está nos chamando para restaurar a intimidade do nosso quarto em oração. E quando nós oramos, as janelas do céu se abrem e o poder do Espírito Santo do Senhor também vem sobre a nossa vida, confortando-nos, consolando-nos. E muitas vezes o Senhor vai nos dar oportunidade para sermos provados, porque o Pai quer declarar sobre nós: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Deus manifesta o seu poder quando nós somos aprovados por Ele. Deus manifesta o seu poder quando nós somos aprovados por Ele. Olha o que vai dizer Lucas capítulo 4, versículo 13 e 15, diz da seguinte maneira: tendo terminados todas estas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Grife, por favor. Voltou para a Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Que coisa linda que nós vemos nas Escrituras. Jesus no batismo, quando os céus se abrem, o Espírito Santo de Deus se revela. O Pai se revela. Ele entra logo em seguida no deserto para ser tentado, para ser provado. Satanás está ali, mas é o Espírito quem está realizando. Quando ele é aprovado, ele sai do deserto, mas ele agora não sai só cheio, agora ele sai para viver no poder do Espírito Santo. E o ministério dele começa
a se realizar e a expandir. Eu creio, querido, firmemente que o Senhor está nos levando para um tempo de aflição, para um tempo de clamor. E se nós perseverarmos vindo e olhando para os céus, não para um lado ou para o outro, mas para as coisas que vêm do alto, e nós formos aprovados pela perseverança, nós vamos sair das nossas casas cheios do poder, no poder do Espírito Santo, para uma grande conquista de vidas, de famílias, de casais. Deus está provando você, Deus está querendo revelar o seu poder. Creia que as janelas do céu se abrem quando você ora e quando você persevera. Jesus nos mostrou este caminho. A palavra de Deus diz sobre o Espírito Santo que Ele é poder. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Deus ainda abre as janelas dos céus para que o seu Espírito se manifeste sobre cada coração, sobre cada casal, sobre cada lar. Se você se sente fragilizado neste momento, se você percebe que as aflições estão tomando conta do teu coração, se você não consegue perceber esperança, então você pode clamar por Jesus. Você pode reconhecer os seus pecados. Há 3 decisões que você pode tomar neste dia ao ouvir esta mensagem. A primeira delas, você vai precisar reconhecer que você precisa de perdão. Você vai precisar admitir que eu e você somos pecadores e precisamos arrepender-nos, porque as janelas do céu se abriram em um ambiente regado por confissão de pecado e arrependimento. É a sua primeira decisão, reconhecer que você precisa de perdão. Segundo, é você reconhecer este Deus triuno, este Deus que se manifestou aqui nas Escrituras, que Ele é a solução, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele assumiu o nosso lugar. Então você vai precisar convidar Jesus e dizer: Jesus, assume o meu lugar, assuma os meus pecados, eu entrego a minha vida ao teu controle. Eu não tenho controle sobre circunstância nenhuma. Eu não consigo proteger a minha família de qualquer doença. Eu não consigo evitar uma crise. Eu não consigo mudar. Eu não tenho esse controle. Então eu estou abrindo mão do controle e entregando a minha vida a Jesus. E em terceiro lugar, você pode assumir um compromisso de perseverança em dias de aflição. Ele nos deu condições para passar pelo deserto. A nossa esperança não é algo, a nossa esperança é a pessoa de Jesus. Ele doou a si mesmo. Neste texto, quando as janelas do céu se abriram, é o próprio Deus que está revelando a si mesmo, mas também está revelando o seu propósito. Ele está dizendo: existe um deserto, mas eu estou com você todos os dias, e eu vou capacitar você, e o deserto vai passar, mas você não vai sair do deserto do mesmo jeito. Jesus saiu no poder do Espírito. Você pode sair desse tempo de confinamento, desse tempo de aflição, desse tempo de muitas lutas, no poder do Espírito Santo de Deus. Então você pode assumir o compromisso de orar, de clamar, de derramar a sua alma diante do Senhor. Ali mesmo onde você está, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Se você está com o seu esposo, sua esposa, seus filhos, você pode se aproximar deles, dar as mãos. Você pode dizer: você me acompanha a orar juntamente com o pastor?
Talvez você vai convidar alguém, você marcou, você pode chamar alguém no WhatsApp agora, diz, entra ali, eu quero que você acompanhe esta oração. Nós vamos estar cantando neste momento, louvando ao Senhor, você vai cantar conosco. Eu vou dar esse tempo para você chamar pessoas ali na sua sala, no quarto, onde você estiver, para reunir as pessoas, para nós estarmos orando por esperança, para nós estarmos clamando para que os céus se abram, para que Ele derrame sobre nós a capacitação que vem dos altos céus. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto isso, você vai chamando pessoas, porque eu quero terminar com esse tempo de intercessão. Amado Senhor e Deus, eu me uno, Senhor, a cada pessoa, a cada casal, a cada família que está intercedendo, Senhor, e elevando os seus pensamentos, seu coração, derramando diante de Ti a sua alma agora, Senhor. Nós queremos, ó Pai, pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude a orar neste momento como convém. Nós intercedemos e clamamos por cada pessoa que está vivendo a aflição da doença nesse instante. Não apenas por causa do coronavírus, mas também por outras questões de saúde. Nós lembramos, ó Pai, em nome de Jesus, do Chico, nosso irmão, ali naquele quarto de hospital onde ele está, ó Pai. Que o Senhor o abrace, o visite, sopre o fôlego de vida sobre cada parte afetada. Nós oramos por aqueles que estão em aflição pelo coronavírus, em cada lugar, em cada hospital, em cada casa, em cada quarto. Imploramos pela Tua misericórdia, imploramos pela Tua bondade. Oramos pelas pessoas, ó Deus, os nossos avós, os pais, aqueles que estão acima de 60 anos, considerados, ó Pai, grupo de risco. Aqueles que têm outras doenças crônicas, protege a vida de cada um deles. Nós imploramos, ó Senhor, suplicamos que o Senhor afaste, Senhor, esta doença, repreenda, Senhor, todo mal. Mas também nós oramos e clamamos por cada empresário, por cada autônomo, por cada pessoa que está sendo afligida financeiramente. Ó Deus, que a crise financeira pode ser algo que está tocando a porta, Senhor, da nossa casa. Vem, Senhor, atender esta porta. Vem, Senhor, em nome de Jesus, e traga sobre o nosso coração paz. Traga sobre o nosso coração a esperança, a confiança. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por aqueles que estão em ansiedade, aqueles que estão em pânico, aqueles que estão lutando, Senhor, tentando ter controle e equilíbrio nas suas emoções. Para muitos deles é difícil, Senhor. Então eu clamo para que o Senhor traga sobre a memória deles aquilo que dá esperança. Que o Espírito de Deus venha sobre onde eles estão e os envolva, Senhor. Abre as janelas do céu sobre a vida deles. Eu também quero orar por todos aqueles que estão tomando uma decisão ao lado de Jesus. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, eles estão, Senhor, confessando, dizendo ao Senhor: vem Jesus sobre minha vida, assuma o controle. Vem Jesus, perdoa os meus pecados. Cordeiro de Deus, purifica-me. Em nome de Jesus, que nós oramos por cada lar, por cada família, por cada casamento, Senhor, que precisa de cura, de restauração, por cada filho. Em nome de Jesus, nós clamamos por eles, em todo quanto é lugar. Que a Tua presença, Senhor, nos alcance. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou conosco até esse tempo.
eu quero fazer um convite. Se você tomou uma decisão ao lado de Jesus, você pode escrever o seu nome. E você pode escrever ali nos comentários: eu entreguei a minha vida a Jesus. E ali no telefone da nossa secretaria, você pode entrar em contato conosco. Será uma alegria poder comunicar-nos, orar por você. Faça seus pedidos de oração, que nós como equipe pastoral estamos intercedendo durante toda esta semana. Se você tem um testemunho, também faça chegar até nós. Queremos alegrar-nos também com você diante de tudo aquilo que Deus está fazendo. Fique por dentro das nossas programações. Estaremos sempre às quartas-feiras, lá pelo mais ou menos entre as 20h30 ou as 21h, tendo uma conversa com você, seja ela sobre o ministério do Elas, dos homens, né? Ou também alguma conversa sobre aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia. Nós queremos também cuidar de você por meio deste instrumento. Que bom que você está conosco. Que a graça de Jesus, as consolações do Espírito Santo e o amor do Deus o Pai esteja com todos vocês, permanecendo sempre em Jesus Cristo, a videira verdadeira. Um grande abraço. Obrigado por ter estado conosco durante esse tempo.